Pessoal do oitavo ano, bom dia, boa tarde, boa noite. O tema da videoaula dessa semana é um ano muito importante para a história do Brasil, que é 1808. 1808. Então, é o ano que, em resumo, ocorre a fuga da família real portuguesa para o Brasil. Então, em resumo, é quando a família real de Portugal, que manda nessas terras que viriam a ser o Brasil aí, ela se muda de maneira forçada, foge lá de Portugal e vem fazer sede do governo aqui no Brasil. Então é um momento muito importante que vai levar o Brasil rumo à sua independência política, tá? Então essa aula é a aula que antecede a aula sobre a independência do Brasil, tá? Então nesse momento o Brasil é um pedaço do território que pertence a Portugal, e a família real é forçada a sair de lá, né, por questões que a gente vai ver aqui, e vir fazer sede do seu governo, do imenso Império Português, aqui no Brasil. 3 fatos que eu já expliquei em aulas anteriores estão ligados a esse momento de 1808. Então vamos fazer um breve lembrete desses 3 fatos. A independência dos Estados Unidos está ligado ao ideal iluminista. Tá? Então isso está acontecendo no mundo. 1776 ocorre a independência daquele que viria a ser chamado os Estados Unidos. A Revolução Industrial, tá? Na Inglaterra. Então enquanto os Estados Unidos está se separando da Inglaterra, a Inglaterra está fazendo a sua Revolução Industrial, transformando o modo de produzir, produzindo cada vez mais e mais rápido. E a gente coloca como marco isso o aperfeiçoamento do motor a vapor, que a gente viu na última aula, por James Watt, em 1777. Portanto, um ano depois da independência dos Estados Unidos. E a própria Revolução Francesa, de 1789, que é o ápice do movimento iluminista, depondo o rei Luís XVI e colocando uma república iluminista em marcha, na França. Tá? Só que, paralelo a isso, logo após a Revolução Francesa, a França entra num período de caos, né? Um enorme caos se instaura na França após a Revolução e culmina com um golpe de Estado de um homem que entra para a história como um dos personagens mais famosos da história, Napoleão Bonaparte. Então, Napoleão Bonaparte, ele toma o poder na França e acaba se tornando imperador da França, mesmo após um período em que a França lutou contra o rei. O Napoleão se torna imperador, uma ideia bem confusa, mas que aponta para um resumo simples. A França está perdendo, vamos dizer assim, a direção do seu império. Essas terras que estavam sob domínio da França, elas começam também a fervilhar com as ideias de liberdade. Então Napoleão vem para frear a liberdade nessas terras que pertencem à França e trazer de novo o grande poder do Império Francês, que interessava aos franceses. Então ele serve ao interesse da França quando ele retoma esse discurso do Império Francês, das terras que pertencem à França. E ainda mais no momento em que a sua grande inimiga, a Inglaterra, está se fortalecendo após a Revolução Industrial. Tá? Então Napoleão é uma resposta a vários problemas que a França tem após a Revolução Francesa e, em tese, em resumo, a questão da Inglaterra e a questão da ebulição de ideias liberais nas colônias francesas. Tá? E para falar dessa inimizade entre a França e a Inglaterra, é importante lembrar a questão geográfica. A Inglaterra, como eu disse na última aula, ela é uma ilha. E por ser uma ilha, ela tem um forte poder no mar. Ela tem grandes e poderosos navios em um número muito superior ao da França. Então, no mar, ninguém vence a Inglaterra. No entanto, em terra, o exército francês é superior. E o exército de Napoleão, o grande exército de Napoleão, é ainda mais poderoso do que outros já foram. Então, enquanto no mar quem manda é a Inglaterra, na terra, ou seja, no continente europeu, quem domina é a França. Se a França quiser vencer finalmente a Inglaterra, ela precisa
transpor esse obstáculo que é o mar. Para isso, a França precisa de um porto, ela precisa de navios. E a melhor resposta que Napoleão tem é Portugal. E aí a história do nosso país e da sua metrópole Portugal começa a se cruzar com os ideais, com os desejos de Napoleão. Ele vê então em Portugal uma chance de alcançar a superioridade ou igualar essa superioridade, né, da Inglaterra no mar com a poderosa esquadra de Portugal. Tá? Então, esse contexto todo, Napoleão subindo ao poder na França, ele força as questões que vão levar à fuga da família real. Tá? E o que estava acontecendo em Portugal, então? Dona Maria é a rainha, porém ela está completamente enlouquecida. Ela está fora de si, ela é insana, então os médicos declaram ela insana e quem passa a governar é seu filho, Dom João VI. Tá? Ele é chamado príncipe regente. Ele é príncipe ainda porque sua mãe, de certo modo, é rainha, mas é ele quem governa, é ele quem rege. Tá? Como uma orquestra, ele é o regente, então ele é o príncipe regente. E esse Dom João VI, que é uma figura que daria uma aula por si só, depois a gente vai tentar falar um pouco mais sobre os pormenores da história da família, né, a história íntima da família real de Portugal, que é bem interessante. O Dom João ele é conhecido por diversas coisas, e a primeira coisa é por tentar ser neutro, por não decidir absolutamente nada, por ficar em cima do muro. Tá? Então esse é o Portugal que Napoleão encontra quando sobe ao poder. Dom João está governando e tenta ser neutro. Neutro em relação ao quê? A disputa entre a Inglaterra e a França. Tá? Então ele tenta não tomar um partido, não ficar nem do lado da França, nem ficar do lado da Inglaterra. Isso é tema de uma das perguntas que vão estar lá na atividade que eu vou deixar no Google Classroom. Tá? Portugal tenta ser neutro. Claro que ele vê que está em meio a um barril de pólvora. Se ficar do lado da França, a Inglaterra o ataca. Se ficar do lado da Inglaterra, a França o ataca. Só que ele tem um grande histórico de dependência com a Inglaterra. A gente também viu isso na última videoaula, que durante o processo da expansão do ciclo do ouro, aqui, quando a descoberta de jazidas, de pedras preciosas e minas de ouro no Brasil, enriqueceram Portugal começou a comprar produtos da Inglaterra. Conforme esse ouro foi acabando, Portugal continuou comprando e aumentando suas dívidas com a Inglaterra. Então depende, tem, vamos dizer assim, o rabo preso com a Inglaterra. Então a tensão entre a França e a Inglaterra, neste momento, sempre deixou Portugal em alerta para que, em caso de uma guerra, ele fugisse para o Brasil. Tá? Tanto é que essa história ela é tão antiga quanto a chegada dos portugueses às terras que hoje são o Brasil. Então, logo no começo, alguns portugueses falam sobre a questão do dinheiro está aqui, toda a riqueza de Portugal, ou a maior parte dela, vem daqui, que a melhor coisa seria deixar as guerras europeias por um pequeno pedaço de terra lá que é Portugal e vir, na verdade, fazer a sede do colônia aqui. Então o ouro, o diamante, a prata, a madeira, o algodão, o tabaco, diversos produtos que enriqueceram Portugal saíam daqui do Brasil. Então a ideia de vir para o Brasil era uma coisa que já se havia discutido antes na história de Portugal. Com a proximidade da disputa entre França e Inglaterra atingir Portugal, uma das coisas que já estava certa era a fuga do príncipe. Aquele que viria a ser Dom Pedro I já estava certo entre a corte portuguesa que deveria ser trazido para o Brasil e ficar aqui em segurança em caso de uma invasão de Napoleão, que depois vai se concretizar, e até a possível prisão ou morte de Dom João. E tudo piora com um próximo ponto aqui que eu quero frisar, que é o bloqueio continental. Então, percebendo Napoleão que a Inglaterra tinha grande força no mar, ele promulga um ato que proíbe qualquer nação de fazer comércio com a Inglaterra, senão seria atacado pelas forças de Napoleão. Então qualquer país ali
no continente que recebesse navios ingleses que vêm da ilha, né, que é a Inglaterra, então ele seria atacado pelas forças. Então os navios circulam pelo mar. Napoleão não consegue ir até a Inglaterra e invadi-lo, mas proíbe que essas nações aceitem os produtos da Inglaterra. Lembrando que ela tinha acabado de passar pela Revolução Industrial, então ela estava empilhada de produtos para vender, e o bloqueio continental faz todos esses produtos ficarem absolutamente estocados lá na Inglaterra. Tá? No mar, Napoleão não consegue atacar, mas ele consegue impedir esses navios de serem atendidos, recebidos em portos no continente europeu como um todo. Isso é o bloqueio continental, que é decretado em 1806. Tá? Ele por si só já daria uma grande aula, mas é basicamente aqui que Portugal passa a ter um problema direto. Portugal desrespeita, em última instância, o bloqueio continental, recebe os navios ingleses, então só resta a ele pegar com esses navios ingleses e fugir para o Brasil. Tá? Então a gente começa a falar do próximo ponto, que é a fuga. Por tudo que já foi dito, Portugal estava planejando levar o príncipe e suas irmãs para o Brasil, mas tudo fugiu do controle quando as tropas de Napoleão já estavam adentrando o território português. Então a fuga ela passa a ser às pressas, apesar da ideia ser antiga, a gigantesca operação de levar a corte ela é feita às pressas, isso porque o número passa a ser absurdo. Né? E a ideia de um príncipe com suas irmãs e algumas pessoas passa-se ao número de 15 mil pessoas. Então 15 mil pessoas vão deixar Portugal no fatídico novembro de 1807. Então, um pouquinho antes do ano de 1807 acabar, 15 mil pessoas deixam Portugal. Quem são essas pessoas? O rei, né, o príncipe regente e sua mãe, toda a corte, as pessoas importantes, nobres em Portugal, funcionários do alto escalão, né, gente simples do funcionalismo público, mas gente importante, né, rica, e empresários. E por incrível que pareça, apesar de Portugal estar sendo invadido já pelas tropas de Napoleão, até militares. Então os grandes pensadores do exército português, eles também deixam o Portugal. Agora você imagina, vou fazer uma pausa aqui rapidinho, para pensar como que ficaria um país onde o seu chefe e todo mundo que o ajuda a governar, juízes, então policiais, todo mundo que garante a ordem de um país, de repente entra em 58 navios e se manda para outro lugar do planeta. Né? Como é que fica esse país? Assim que termina o embarque dessas 15 mil pessoas, vale lembrar que Portugal, além dessas 15 mil pessoas, leva todo o tesouro. Metade do dinheiro que circulava em Portugal também é embarcado, né, com as tropas de Napoleão já chegando. E aí, essas 15 mil pessoas deixam Portugal em direção ao Brasil. Uma viagem longa que os espera, que a gente já vai falar um pouquinho sobre isso. E por fim, as tropas, algumas horas depois, assim que as pessoas embarcam, as tropas de Napoleão chegam à capital, Lisboa. Tá? Então, imagina que a fuga foi um fenômeno muito trágico para Portugal. O que se segue na história de Portugal é que Portugal vai perder 1 em cada 4 pessoas. Então 1 em cada 4 pessoas em Portugal vão morrer depois da fuga de Dom João VI para o Brasil. E morre por motivos diversos. Morre pela fome, né? O país entra num pandemônio, né? A própria guerra com as tropas de Napoleão e doenças que se seguem. As pessoas estão fracas, estão com fome, também morrem por doenças. Então 1 em cada 4 pessoas em Portugal vai morrer. Né? Lá na frente, quando a gente for falar do Dom João VI voltando a Portugal, você imagina que ele não volta como um herói. Né? Deixou o país no meio de uma guerra e volta depois de um país totalmente devastado. Tá? A viagem, né, com essas 15 mil pessoas, não é um Titanic nem nada luxuoso. É uma viagem extremamente perigosa. Alguns navios até se perdem uns dos outros, demoram para se reencontrar. E existem 2 pontos que eu quero fazer destaque para essa viagem. O escorbuto
que é uma doença causada pela falta de vitamina C, né, que vem de vegetais frescos. Então, se sua mãe, seu pai fala para você comer vegetais frescos, salada, alguma coisa assim, você resiste. Uma das coisas que acontece é o escorbuto. Quando a pessoa não tem o hábito de comer vegetais frescos, ela adquire o escorbuto. Uma outra coisa que é curioso e entra para o folclore brasileiro é que o navio em que está a esposa de Dom João, Dona Carlota Joaquina, é infestado por piolhos. E a única solução é raspar a cabeça de todas as mulheres, jogar inclusive cabelos e perucas, tudo fora, e passar uma banha animal, uma gordura animal com um pozinho à base de enxofre para enfrentar essa infestação de piolhos. Quando elas vão chegar ao Brasil, elas estão carecas e com vergonha elas usam o subterfúgio para ficarem mais bonitas de turbantes. Então, ao chegar aqui, as mulheres do Brasil, tanto na Bahia quanto no Rio de Janeiro, começam a imaginar que esse turbante ele faz parte da moda europeia e as mulheres começam a usar turbante, uma coisa que ainda faz parte da tradição do Brasil. Algumas mulheres, né, em fotos ou em pinturas antigas, você vê a moda do turbante entre as mulheres brasileiras, né? Isso por causa do piolho da Dona Carlota Joaquina. Bom, a chegada ao Brasil é bem diferente do que o Dom João imagina. Ele chega primeiro à Bahia. Vou fazer um parênteses aqui para falar que muita gente dizia antigamente que Dom João teria chegado à Bahia sem querer. Ele também deveria ter sofrido com mau tempo e resolveu parar na Bahia. Não é a corrente que a gente tem hoje. A gente hoje entende que ele passou a Bahia, ele passou pela Bahia, não por acaso, né? Se ele tivesse passado por acaso, a primeira coisa é que ele teria ido embora logo. Mas ele ficou 5 semanas lá. Então qual é o motivo dele desembarcar primeiro na Bahia, né? A Bahia tinha passado por um processo de tentativa de se libertar, de formar um país nos moldes iluministas. Então, lá na Bahia, ocorreu a chamada Conjuração Baiana, ou Revolta dos Alfaiates, como ela vai para conhecido, 10 anos depois da Revolução Francesa. Em 1798, a Revolta dos Alfaiates ela é inspirada pelos ideais iluministas, então passa a ser uma ameaça ao poder de Portugal, do rei Dom João, que estava em Portugal. Também isso ocorreu, que vai ser tema de uma próxima aula, na Inconfidência Mineira. Esse sim, no próprio ano da Revolução Francesa. Então, no mesmo ano em que ocorre a Revolução Francesa, começa uma tentativa aqui no Brasil também de concretizar os ideais iluministas. Tema para a próxima aula também. Então, Portugal, o Dom João passou pela Bahia, não foi por acaso. Ele precisava saber como é que estavam os ânimos em todo o território e ele precisaria de todo o território para se defender, que agora ele estava em guerra contra a França de Napoleão, tá? Chegando na Bahia, ele faz uma série de atos que mudam a nossa história e que vão nos colocar, como eu disse lá no começo, em direção rumo à independência, à libertação de Portugal. E tudo isso é muito curioso, porque quando a gente fala da independência do Brasil, se libertando de Portugal, todo esse processo passa pelos próprios portugueses. Então, são os próprios portugueses que estão envolvidos no processo de separação do Brasil com Portugal. E Dom João VI tem boa parcela de responsabilidade nisso, tá? Então vamos falar um pouquinho agora de como era esse Brasil que o Dom João VI encontrou. Esse Brasil ele era de uma população muito pequena. Então, até mais ou menos encontrar as primeiras pepitas de ouro, a população do Brasil era de cerca de 300 mil pessoas, tá? Então, depois a partir do ciclo do ouro, a partir da descoberta do ouro, a gente passa de 300 mil pessoas, né, isso por volta de 1690, até 3 milhões de pessoas. Então aumenta 10 vezes o número de pessoas no Brasil. 3 milhões de pessoas é o número de pessoas que os portugueses encontram aqui nas terras que hoje era o Brasil. Então era uma população extremamente pequena. Vamos falar de alguns números. São Paulo tinha 20 mil pessoas. 20 mil.
a Bahia tinha 40 mil pessoas. E a maior cidade, né, Rio de Janeiro, que era a capital do Brasil, onde vivia o vice-rei, tinha 60 mil pessoas. Então, juntando essas 3 cidades, daria 120 mil pessoas. 120 mil pessoas não é nada. Parelheiros tem 200 mil pessoas. Então, as 3 cidades maiores que Dom João VI encontrou aqui, somadas, davam 120 mil pessoas, e só Parelheiros, esse pequeno distrito aqui, bairro de São Paulo, tem 200 mil pessoas, né? Enquanto o Brasil todo, que Dom João VI encontrou, tinha 3 milhões de pessoas, né? Só São Paulo hoje tem 4 vezes mais que isso. São 12 milhões de pessoas vivendo na cidade de São Paulo. Então há 4 vezes mais pessoas em São Paulo do que havia no país todo quando Dom João VI chegou, trazendo 15 mil pessoas, tá? Outra coisa que era característica do Brasil de 1808, que Dom João VI encontrou, é que essas províncias, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Grão-Pará, enfim, essas províncias todas, elas praticamente não falavam entre si. Elas tinham comércio direto com Portugal, mas entre si elas não se falavam. Então não havia uma unidade entre elas, e pelo contrário, elas eram muitas vezes entre si rivais e inimigas, tá? E mantinham direto o comércio com Portugal, ao invés de você pensar numa coisa entre eles, tá? Então, assim que Dom João VI chega à Bahia, ele toma uma série de medidas que, como eu disse, vão levar o Brasil a independer. Esse vai ser ponto de avaliação nas atividades do Google Class 1, então vamos começar pela principal. Durante muito tempo, o Brasil, como colônia de Portugal, sua metrópole, né, ele tinha imposto o famoso Pacto Colonial. O Brasil só podia fazer comércio com Portugal. Tudo que saía ou entrava no Brasil devia ser por intermédio dos comerciantes, os navios portugueses. Então, o Brasil era o celeiro onde se produzia tudo que Portugal consumia, e ainda Portugal era o meio de transporte entre essas mercadorias que saíam de diversos lugares do mundo, principalmente também de Portugal, vinham para o Brasil, e as coisas que saíam do Brasil e pertenciam a Portugal também eram levados por navios portugueses. Quando Dom João VI chega aqui, ele põe fim a esse pacto colonial e faz um ato que entra para a história: a abertura dos portos. Então, ainda na Bahia, como um símbolo de liberdade dado ao povo brasileiro, tão desejado também pelos baianos, Portugal abre mão do pacto colonial, fazendo a chamada abertura dos portos. Isso lá na Bahia. Isso significa que agora os produtos de outras nações podem chegar diretamente ao Brasil, e o Brasil poderia vender a outras nações. É aquilo que a gente poderia dizer de liberdade de comércio. Então, a tão sonhada liberdade no Brasil chega primeiro através do comércio. Os produtos ingleses chegam ao Brasil e são produtos oriundos da Revolução Industrial. Então, a gente pode dizer martelos, serrotes, tudo que era produzido na Inglaterra chegou aqui a um preço que não se conseguia no Brasil, muito mais barato pelos métodos que eles produziam lá na Inglaterra. Tem um absurdo também, que eles trazem produtos que os brasileiros têm que comprar por sua dívida no apoio, né, que a Inglaterra deu à fuga de Dom João VI. Chega aqui também alguns produtos que são bem engraçados, como patins de gelo, que é ótimo no Brasil, né, principalmente no Rio de Janeiro, na Bahia. A patinação no gelo é esporte nacional, todo mundo adora lá a patinação no gelo. É bem gelado, Bahia e Rio de Janeiro é conhecido. E máscaras de esqui, que também são importantíssimos para o clima frio do Rio de Janeiro e da Bahia. Então, esses produtos esdrúxulos, como patins de gelo e máscaras de esqui, também foram trazidos da Inglaterra e o mercado brasileiro teve que comprar. Uma série de modernizações, esse é um ponto principal quando a gente ouve ou vê falar de avaliações com o tema da chegada da família real aqui, é como o Brasil mudou com a chegada do Dom João VI. Então, o Brasil que ele encontrou é o mesmo que ele deixa 13 anos depois. Então, além de abrir aos portos, a gente vai citar algumas coisas, vamos dizer assim, né, instituições que o Dom João VI cria aqui. O Banco do Brasil,
tá? É criação do Dom João VI. A imprensa, então, imprimir tanto jornais quanto livros no Brasil era proibido. Então agora, como ele precisa viver aqui, ele libera isso. O Brasil também passa a ter universidades, porque os ricos, as pessoas ricas no Brasil, elas tinham que ir estudar na França ou em Portugal. E agora, por causa do contexto de guerra, elas não poderiam. Então, Dom João, trazendo pessoas ilustres de Portugal, podia instituir as universidades no Brasil. Também a criação de Dom João VI, as primeiras universidades, principalmente a de medicina. Tá? Como Dom João VI vê o sucesso da Inglaterra, ele faz uma tentativa de criar as primeiras manufaturas no Brasil, que eram proibidos. Então o Brasil passa a ter umas pequenas fábricas, oficinas de manufaturas, como de pólvora, ferro, tecido e moinhos de trigo, por exemplo. Então, logo, essa tentativa do Brasil, vamos dizer assim, de caminhar rumando à industrialização, vai ser barrado pela Inglaterra. Tá? Um fator cultural que é muito importante desse período é que Dom João VI está quebrado, ele está falido. Ele não tem dinheiro, já era uma corte quebrada lá e vem para o Brasil ainda mais quebrado. Então o que ele tem a oferecer aos brasileiros? A suposta finesse europeia, esse refino. Então o Brasil era considerado por esses europeus um país selvagem, e a presença da corte aqui ela instituía essa fina relação, vamos dizer assim. Então uma das coisas que Dom João VI fez como moeda de troca foi entregar títulos de nobreza para todo mundo no Brasil, vamos dizer assim. Qual é o número? Bom, basta a gente pensar que nesses 13 anos que Dom João VI viveu aqui com sua família, ele deu mais títulos de nobreza, conde, visconde, duque, arqueduque, marquês, barão. Ele deu mais desses títulos do que 300 anos antes Portugal tinha dado em toda a sua história. Então, quando a gente pensa, por que no Brasil tem tanta gente que se acha melhor que todo mundo, ou grande coisa mesmo, uma das coisas que pode explicar isso é essa fábrica de títulos de nobreza que Dom João VI instituiu quando chegou aqui. Tornou todo mundo um nobre, uma pessoa importante. Então tinha mais gente importante aqui do que em toda a história. E essas pessoas, provavelmente, elas se sentem bem importantes. O fator primordial, ou final, vamos dizer assim, da passagem de Dom João VI por aqui, é ter retirado o Brasil da categoria de colônia. Então o Brasil antes era um pedaço de terra que pertencia a Portugal, o quintal de Portugal, só que para um rei viver aqui, isso não pode ser uma colônia. Então tem que ser um reino. Para existir um rei, para ser a casa de um rei, tem que ser um reino. Então Portugal promove o Brasil à categoria de Reino Unido a Portugal e Algarves. Então o Brasil não é mais uma colônia, é um Reino Unido. Está no mesmo nível. Vocês podem até não entender, mas isso significa uma grande promoção. Então a gente estava lá embaixo, agora estamos em igualdade com Portugal. Tá? E claro que ele sabe que é um caminho sem volta. Ninguém que foi promovido à igualdade quer voltar a uma categoria inferior. Então o Brasil nunca mais aceitaria ser uma colônia. Ele sabia que era um caminho sem volta. Tá? Então quando ele mesmo volta a Portugal, Napoleão já está preso, ele volta a Portugal, as cortes se reúnem, pedem para que ele volte, exigem na verdade que ele volte. Ele diz uma célebre frase ao fazer algo que entra para a história também: deixar o seu filho aqui. Então ele diz: Pedro, se um dia o Brasil se separar de Portugal, que seja para você, que seja em seu favor e não para um desses aventureiros. Então ele praticamente promete o Brasil, no dia que se separar de Portugal, que ele via que não estava muito longe, deveria ser para o filho dele. E mais uma vez é uma coisa difícil de entender. O Brasil vai se libertar, veio para esse caminho de se libertar de Portugal pelo próprio rei de Portugal. O rei de Portugal deixa o seu filho, já fazendo uma promessa sobre possível separação e liberdade do Brasil, e isso de fato ocorre. Dom João VI volta a Portugal em 1821, e em 1822 o Brasil
através de Dom Pedro I e o famoso Grito de Ipiranga, se liberta de Portugal, colocando fim ao período em que isso aqui foi o quintal de Portugal. Tá? Então, por todas essas questões, a partir de 1808, a chegada da família real aqui, através de uma fuga por um problema com Napoleão, leva o Brasil em direção a, assim, tornar um país independente. Tá? Então, na próxima aula, a gente continua com os desdobramentos desse 1808 tão importante para a história do Brasil. Então, obrigado, bom dia, boa tarde. Não esqueça de deixar aqui o seu like, gostei, se inscreva no meu canal.